Na verdade, né, são duas realidades completamente distintas, né? O amor incondicional do palmeirense pelo Abel, ele já existia, e acho que foi reforçado muito, muito pela vitória do Palmeiras na Supercopa contra o Flamengo. O Palmeiras começou a temporada sem jogar muito bem, depois do clássico São Paulo, protestos organizada, cobrança de reforços. Ninguém fala mais de reforço, o Palmeiras já percebeu? Ninguém É. nem fala. Não, porque agora os garotos da base e tudo mais. Então tem essa situação, time sólido, mesmo utilizando reservas em algumas partidas, faz a melhor campanha do Paulista com sobras. E menos se perder para o Corinthians na casa do Corinthians, continua com essa melhor campanha e tem grandes chances de ser campeão paulista de novo. Em relação ao Corinthians, por que o Juca fez a aposta com o Lavieri a semana passada? Porque estavam próximos, Palmeiras e Corinthians. Só que a estratégia do Palmeiras para a semana foi perfeita e a do Corinthians foi completamente equivocada. E aí, eu acho que não é só o Lázaro e os jogadores. Vamos prestar atenção no seguinte: será que o Lázaro, foi só o Lázaro que escolheu ir com o time remendado para São Bernardo contra um time forte do São Bernardo e ir com o titular para Brasília, num campo, viagem, um campo mais seco tal? Ou será que tem participação da diretoria do Corinthians nessa prioridade? Porque esportivamente não faz o menor sentido, você concorda? O jogo Uhum. seguinte de Brasília é o clássico. E o que fez o Abel? Titular no meio de semana contra a Inter, ganha mesclado no final de semana contra o Água Santa. Óbvio. Aí o Corinthians vai com reserva para o São Bernardo, toma pau, mas bem perdido. Toma pau mesmo, era para ter perdido demais. E vai com o titular, perdeu o Cássio na hora, só o Fagner suspenso contra a Portuguesa em Brasília, num jogo que ele poderia ir com o time alternativo. Era time titular contra o São Bernardo, time alternativo contra a Portuguesa, óbvio. Mas o Corinthians fez essa semana toda errada. E eu desconfio que não foi só por conta das decisões técnicas do Lázaro. Porque a comitiva corintiana em Brasília estava toda lá, perceberam? Como estava lá todo mundo? Então, assim, quando o Mauro fala além dos líderes, a direção do Corinthians, que sempre se esquiva das coisas, posta lá, putz, somos responsáveis pelas bravas, campeões de novo no feminino, tal, tal, só enaltece as coisas, ela sempre passa ilesa as coisas. Salvo o Juca aqui, sempre pontuando algumas coisas, a diretoria do Corinthians é um sabonete, sempre culpado é o Vitor Pereira, culpado é fulano, culpado é não sei o que lá, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Os caras capitalizam tudo. E essa decisão de Brasília, claro que tem a mão da torcida, da direção do Corinthians. E não tinha que ter ido ninguém para Brasília. Só o Lázaro. E agora, vai lá. Agora a responsabilidade aumenta contra o Palmeiras em casa. A chance do Corinthians brigar pela melhor classificação no geral praticamente se esvaiu por uma decisão completamente equivocada de estratégia durante a semana. Jogaram com fraldinha contra o São Bernardo, que é bom, tomaram pau. E jogaram com o principal lá em Brasília contra a Portuguesa, com viagem e tudo mais. Não dá para aceitar essa decisão. E está passando tudo como se não tivesse nada a ver e caísse nas costas do Lázaro a opção por levar todo mundo lá para Brasília, para cima de mim, não vai engolir, não. Então, a diretoria do Corinthians que se responsabilize também pelo resultado diante do Palmeiras. Não só os grandes jogadores, mas a direção do Corinthians que sempre passa ilesa nessas coisas todas que o Corinthians vive há 1000 anos. Ué, você não ia falar do Palmeiras? Falei? Falei da Ah, então. estratégia do Abel. A estratégia do Abel é oposta. A estratégia do Abel e da direção do Palmeiras é oposta do Corinthians para a semana, para o jogo mais importante do campeonato. Uhum. Simplesmente isso. Essa é a diferença. Na quarta-feira tinha uma estratégia clara para o Palmeiras, acertada. Clara para o Corinthians, equivocada. E agora teve mais um jogo e a diferença aumentou. Outra Então, diferença então, é que fala. a presidenta do Palmeiras, embora patrocine o clube, não vive do Palmeiras. E a direção do Corinthians vive do Corinthians. Hum. Também. E essa é uma diferença que há anos causa problemas terríveis ao Corinthians. Ô, Terríveis.